Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre o Book Haul de novembro. A gente teve então a Black Friday, várias aquisições foram feitas ao longo desse mês. Não tantas quanto eu gostaria, mas muito mais do que eu deveria, com certeza. Quis trazer então um pouco para vocês esses novos livros que entraram para a estante e vou começar então com um deles que eu já li na verdade, mas em português, que é o Drácula do Bram Stoker. A gente já tem vídeo aqui pro que eu achei dessa obra. Vou deixar aqui embaixo na descrição para caso vocês não tenham assistido ainda esse vídeo, ficou bem legal, gostei bastante de fazer. E eu entrei no Reading Club da Tati Feltrin de leituras no original em inglês. Eu iniciei os meus estudos no idioma, né? Então tô ali tentando sair desse movimento de inércia, tentando aprender um pouco mais. E daí eu achei que seria legal eu acompanhar uma obra, principalmente uma obra que eu já conheço ela em português, então eu acho que vai ser bem mais fácil, o meu entendimento vai ajudar bastante. Essa é a minha primeira edição da Penguin no inglês, tá? Então eu não conhecia como que vinha o material. Ele tem um papel branquinho, tá? Bem fininho. Foi um livro que não foi tão barato, paguei ali em torno de R$70 nele, mas ele ainda estava em promoção e a gente sabe que livros importados eles são normalmente um pouquinho mais caros. Vou acompanhar então esse livro aqui com a Tati Feltrin. Ela faz ali alguns vídeos, né, sobre o conteúdo. Ela recomenda também acompanhar o livro com um audiobook. Então eu quero fazer essa dobradinha, eu ainda não iniciei esse livro, mas quero muito em breve iniciar e aprofundar aí meus conhecimentos no inglês, que é uma coisa que eu tenho sentido um pouco de falta. Vou juntar aqui dois livros então, tá? O primeiro é Madame Bovary. Esse é um livro que tem muito tempo que eu tenho interesse em ler ele. Eu já iniciei aqui, tô na introdução, tô na página 65 mais ou menos, nos textos iniciais do livro, ainda não entrei na obra em si, mas aqui a gente vai ter então o que a galera chama da piriguete literária. Não a piriguete que nem a gente que vai pegando um monte de livro, mas essa mulher ali que ela tem vários casos extraconjugais, ela é casada, né, e acaba tendo outros relacionamentos. E aqui a gente vai ter um outro personagem sonhador, mas uma sonhadora um pouco diferente. Esse é um tipo psicológico que me atrai bastante, né? É um tipo que a gente encontra no Dostoiévski, é um outro tipo que a gente vai encontrar então em Don Quixote, que é um livro que muito em breve ele vai entrar aí para minha lista de leituras. E Madame Bovary é um desses livros então que vai abordar esse tema, porque a Madame Bovary ela vai querer encontrar nesses homens, nesse casamento também, aquele ideal que ela havia construído com base nas suas leituras, com base no seu imaginário. Então eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. Daí eu entrei no clube do Livro sobre Livros, que quem toca é a Jamile e a Karine. Vou deixar aqui embaixo também o arroba, né, do Instagram delas. É bem legal. E eu comprei, na verdade já encerrou esse clube, eu comprei, né, com os materiais que tem lá dentro, porque tem vários livros que eu me interesso bastante que elas leram. Eu não conhecia antes, então eu não tive a oportunidade de entrar antes e acompanhar o projeto de ponta a ponta. Mas aqui elas vão ler Madame Bovary, Lolita, As Irmãos Bronte, Jane Austen, então vários livros clássicos que eu quero trazer para minha bagagem literária. Eu já vi alguns conteúdos, gostei bastante do que elas produzem, então eu vou ler esse livro aqui acompanhado desses conteúdos que elas produziram. Outro livro que eu vou acompanhar também com o Clube de Livros sobre Livros é o Quebra-Nozes. Aqui a gente vai ter nessa edição, né, a versão tanto do Dumas, do Alexandre Dumas, quanto do Hoffmann. Se você não sabe, esse pode ser o principal caso aí de plágio literário que a gente tem conhecido até hoje, porque a história original é do Hoffmann e depois ele é adaptado, né, pelo Dumas. Aqui o Hoffmann ele vai ser esse homem super emblemático e chegou até mesmo a inspirar Dostoiévski com a sua literatura fantástica. Então ele é um nome muito bem falado. Eu já li O Homem de Areia dele, que é sensacional, e eu já percebi que tem algumas reminiscências desse outro conto dele aqui em Quebra-Nozes. É uma leitura natalina, né, porque os eventos se dão em decorrência ali do período de Natal. Eu já comecei a leitura, eu tô na página 73, então achei legal, não é necessariamente meu tipo de livro, mas eu preciso conhecer, eu acho que a gente precisa ter na nossa bagagem. Esse também é um livro super curtinho e é uma fofura nessa edição da Zahar. As meninas então do Clube de Livros sobre Livros estão fazendo uma leitura gratuita
dessa edição aqui. Então, caso vocês tenham interesse, tem como entrar também. É super legal o conteúdo que elas produzem. Eu acho que vai ser uma experiência que eu vou curtir, porque eu já vejo alguns conteúdos dela e vai de encontro com aquilo que eu gosto de consumir. E a gente avança para o próximo livro, que é A Imaginação Educada, do Norton Fry. Esse é um livro que estava há muito tempo na minha lista de desejos da Amazon. Ele é super curtinho, ele não tem nem 150 páginas ali, ele é super fininho, como vocês podem ver. Ele tava sempre ali na faixa de 40, 50 reais. Eu acho caro, tá? Pessoalmente. E eu peguei uma promoção bem louca ali, que ele ia ser por 17 reais, então super compensou. Eu normalmente faço essas aquisições mesmo que eu não vá ler o livro de imediato, porque eu acho que super compensa financeiramente, né? Deixa aqui pro momento que eu for ler. E esse é um livro que vai falar sobre a literatura. Vou até ler aqui a contracapa dele, que eu acho que é bem interessante o que ele se propõe a fazer. O que é a literatura? De que adianta ensiná-la? Como se deve ensiná-la? Desde qual idade e começando por quais livros? Qual é o valor social, político e religioso do estudo da literatura? E qual é o lugar da imaginação no processo de aprendizagem? Para que outras coisas serve a imaginação? É necessário, antes e possível, educá-la? Do que é capaz uma imaginação educada. Então, nesse livro aqui, o Norton ele vai buscar responder essas questões. Ele é um livro de ensaios. A gente tem aqui 6 ensaios, então eu acho que eu vou gostar bastante dessa leitura. Eu gosto dessas leituras mais provocativas sobre o papel da literatura, o papel do ensino, o papel da educação através da literatura. E eu acho que vai agregar bastante aí pro meu repertório. Ainda na seara dos livros por 17 reais, a Amazon deu uma loucurada. Eu nem acredito que eu comprei esse livro por esse preço. É o Henrique VIII, do Jorge Minuá. Eu gosto muito desse autor. Eu tenho um outro livro dele, que é a História da Solidão e dos Solitários. Vou deixar a imagem aqui para vocês verem. É um livro que eu ainda não terminei de ler, mas ele é sensacional. É um dos livros que eu mais gostei de ter contato em 2023. E me aproximou aí desse autor, que ele tem vários outros livros que são muito interessantes, que eu quero poder ler, ter contato muito em breve. Nesse livro aqui, então, ele vai fazer uma biografia do Henrique VIII, esse rei europeu que ele teve 6 esposas e decapitou 2 delas, e por conta da sua visão do matrimônio, ele acabou repaginando tudo aquilo que era visto, né, tanto pelo Estado quanto pela Igreja, sobre matrimônio, sobre divórcio, para que ele conseguisse ali realizar seus próprios desejos. Aqui na contracapa a gente vai ter o seguinte: Henrique VIII, autor de um tratado teológico, oponente mortífero, fundador de uma religião, amante das guerras e das festas, confiscador de bens eclesiásticos e muito mais do que o rei com 6 esposas. Em todos os campos prevaleceu sua paixão pelo poder. Mas, para além do anedótico, há um mar de complexidades em torno dessa figura central para o século XVI europeu. Então a gente vai ter aqui esse personagem super emblemático da história da Europa, né? Ele é um personagem que buscava em primeira instância o poder, e para isso ele causou bastante. Então um livro que me parece ser bem completo, tá? Tem um pouco também sobre as esposas dele, sobre a genealogia também da família dele, e o Minuá faz um trabalho assim que para mim é irretocável. Em alguns momentos eu sei que ele pode ser um pouco tendencioso, como eu percebi ali em A História da Solidão e dos Solitários. Eu vejo que ele faz algumas críticas um pouco contundentes. Às vezes eu concordo, às vezes não, mas é importante vocês saberem disso, para caso vocês vão ter contato com essa obra ou outras do autor, a gente tem que ler, mas sempre trazendo nossa visão crítica, como em todo e qualquer livro, obviamente. O penúltimo livro, então, é Um Homem Chamado Ove, do Frederick Beckman. Esse livro aqui foi indicação da Carolyn. Ela é uma youtuber que eu sigo na gringa, né? Vou deixar aqui também o acesso pro canal dela, eu gosto bastante. Ela é uma ilustradora, então eu acho ela super querida, gosto das indicações dela, gosto da forma com que ela percebe a literatura. Às vezes ela tem algumas lives também com algumas amigas dela. Eu sei que elas leram recentemente Os Irmãos Karamazov, porque elas fazem ali uns clubes de leitura de calhamaços que eu também gosto muito. Esse é um dos autores preferidos dela. Eu sei que esse livro aqui ele foi adaptado
pro cinema. Então a gente tem um filme chamado O Pior Vizinho do Mundo, que ele foi produzido e estrelado pelo Tom Hanks, nada mais, nada menos do que ele, que é um autor que eu gosto muito. Eu ainda não assisti o livro, tá? Mas foi indicação em outro momento do filme, né? Foi a indicação do filme, não do livro, da minha psicóloga, que ela achou que talvez eu fosse gostar. Então peguei o livro aqui para ter contato. Tem outros livros desse autor que eu tenho vontade de ler. A princípio eu comecei o livro já, eu tô na página 40. Não me pegou ainda, não me fisgou. Eu acho que tá em uma escrita um tanto caricata desse personagem, que é o Wolve. Não é uma leitura assim que a princípio me atraiu tanto, mas eu vou continuar lendo e com certeza eu vou trazer uma resenha sobre esse livro aqui para vocês. Esse livro vai falar então desse homem, esse velho ranzinza, que é o Wolve, que ele foi forçado a se aposentar ali, né, por conta da sua idade, e ele tá vivendo sua aposentadoria no mais completo desgosto. Eu até fiz um comentário aqui na margem do livro, que ele parece tanto o Lula Molusco, um pouco revoltado e nada tá bom para ele, quanto o Eustáquio. Não sei se vocês são da época do Coragem, o Cão Covarde, mas me lembrou muito do personagem do Eustáquio, esse personagem aqui do Frederick Backman. Ele é um autor sueco. Ele é um autor sueco, então vai ser meu primeiro livro desse país. Tô empolgada porque a princípio foi feita uma venda muito boa desse livro para mim. Eu espero que essa venda atenda as minhas expectativas. E obviamente, né, num book haul aqui não pode faltar um russo. Se não tiver um russo, não sou eu. E dessa vez eu adquiri Os Irmãos Karamazov do Dostoiévski, que é esse pequeno calhamaço aqui. Eu optei por comprar essa edição da Martin Claret. Eu ainda não tinha nenhum livro dessa editora e eu quis testar ali um tradutor diferente, uma editora diferente, porque até então eu tenho consumido todos os livros desse autor e outros russos também através da editora 34, então eu queria sentir essa diferença. Eu já notei assim que é um livro extremamente diferente de outros, né, que eu li do Dostoiévski. Até então eu estava lendo ele em ordem cronológica, então eu li seus primeiros 5 ou 6 livros publicados na trajetória literária dele. Esse aqui foi o último, ou um dos últimos, se não me engano. E é uma escrita totalmente diferente, parece um outro autor escrevendo. É muito mais fluido, tem um ritmo diferente. A forma com que ele escreve é muito diferente também, que nem parece aquele escritor entroncado que eu li em outros livros, tá? Se bem que Netochka já é diferente, ele já é um pouco similar a esse escritor aqui que a gente encontra nos Irmãos Karamazov, mas foi uma grata surpresa, realmente não estava esperando. Eu já estou na página 260, tá? Dessa edição aqui. Já estou lendo com o Clube Ethos, já comentei deles aqui também. Vocês podem acessar o perfil das meninas, que elas fazem um trabalho bem legal. Elas acompanham, na verdade, as leituras através de podcasts. Eu não tinha tido contato com esse tipo ainda de conteúdo, né, dessa forma, mas eu acho que é muito mais ágil, muito mais rápido pra gente acompanhar e elas vão comentando meta a meta, o que eu acho muito legal, porque às vezes as discussões podem ser um pouco mais espaçadas, mas a gente não perde de falar por ter aquele conteúdo ali do podcast. Mas aqui nós vamos acompanhar então os irmãos Karamazov. Eles são 3 irmãos, filhos de um pai que é um estrupício de homem, extremamente detestável, como vários personagens do Dostoiévski, e a gente vai acompanhar então essa seara familiar desses irmãos tentando se relacionar com o pai, tentando se relacionar entre si, e essa Rússia muito bem retratada de Dostoiévski, que ela não tem tanta moral, tantas virtudes como a gente vê em outros livros, como por exemplo do Tolstói. Então tô bem ansiosa para esse livro aqui. Quero entender, né, o desfecho dele, porque aqui não é spoiler, a gente vai ter um caso de parricídio. Freud, por sinal, vai escrever, né, sobre o parricídio inspirado nesses personagens aqui do Dostoiévski. Então a gente sabe que esse pai em algum momento vai morrer, só que quem vai matar ele, a gente não sabe. Aqui, gente, tá uma novela mexicana, realmente aquele dramalhão. Então, é caos atrás de caos, é importante tomar nota para não se perder. Tem uns personagens que aparecem do absoluto nada e na mesma frase eles são chamados de 3 nomes diferentes, então é bem aquilo que às vezes faz com que a gente se perca na leitura.
mas nada que uma boa anotação, um bom post-it não ajude a gente a se situar na obra. Bom, pessoal, então é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês têm esses livros, quais livros vocês adquiriram e quais desses vocês gostariam de ter resenha aí mais em breve no canal, que isso pode influenciar também na prioridade que eu vou ler nos livros, porque eu quero trazer conteúdos que vocês gostem, que vocês também estejam curiosos para ter contato. Vou deixar aqui embaixo também uns links para esses livros, então caso vocês comprem, eu ganho uma pequena comissão, vocês não pagam mais nada por isso, vocês me ajudam a continuar investindo aqui no canal. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada, não esqueça de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo também com alguém que possa gostar desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.